Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a um livro da vez por David Thomas. Agora, nesse penúltimo vídeo do projeto Anatomia Bíblica, nós vamos falar então sobre o livro de Jonas, né? Então, assim, antes de começar, eu vou deixar aqui embaixo já o link de todas as minhas redes sociais, Facebook, o Instagram e o Scoob. Vou deixar também o link desse livro aqui, né, que está me servindo como leitura de apoio, que é o livro da Bíblia, tá? Que está me ajudando bastante. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês daqui a pouco, mas desde já então eu peço desculpa também se eu falar alguma coisa errada, se eu me equivocar. Esse projeto que eu estou fazendo, né, do Anatomia Bíblica, é um projeto literário. Então eu estou, nesses 12 meses de 2021, lendo cada mês um livro da Bíblia, né, e trazendo a minha opinião aqui para vocês, fazendo um resumo e tudo mais. Então, assim, é um projeto literário, não é um projeto religioso, até porque eu não sou cristão. Então, assim, se eu me equivocar, se eu falar alguma coisa, ou se eu vier a ofender a religião de alguém, eu peço desculpas desde já. Até porque, como eu sempre falo, né, em todas as minhas resenhas, você não é obrigado a concordar com 100% de livro nenhum, tá? Nem mesmo com a Bíblia, né? Importante é sempre você pegar o que vale a pena para si. Bem, como muitos outros livros da Bíblia, o livro de Jonas, ele é de autoria desconhecida, tá? É um livro muito curto, com apenas 2 páginas, e ele faz parte do que eles chamam dos livros dos profetas menores. Bem, então assim, os temas principais aqui encontrados no livro de Jonas, nós vamos ter a desobediência a Deus, né? Também vamos ter a capacidade de Deus de perdoar e também a onipotência de Deus. Bem, na minha opinião, o livro de Jonas, na verdade, é um dos livros que mais representam a atual situação, né, do cristianismo, como muitos cristãos se veem na atualidade. Bem, o livro, ele o que acontece? Jonas aqui, ele é um profeta que ele se via numa posição superior a todos, né? Simplesmente por ser um profeta de eu sou o que sou, ou seja, o Deus bíblico, né? O Deus cristão. Então ele se achava superior às outras pessoas, e ele achava também que somente os israelitas poderiam ter a salvação. Então, assim, ele vai se rebelar contra Deus, né, contra o seu próprio Criador, porque Deus não veio só para salvar os israelitas, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, é o comportamento que muitos cristãos têm adotado, né, no mundo atual, vamos pensar assim. O livro começa então com Deus mandando Jonas para uma cidade pecaminosa chamada Nínive. Essa cidade, ela precisava muito, né, de um profeta que pregasse ali, né, sobre a palavra de Deus. E aí Deus manda Jonas para lá. Exatamente por fato, muitos acreditavam, né, ainda pensam que era por conta do Jonas não vai para Nínive por conta de medo, mas ele mesmo deixa claro que ele não foi para Nínive, ele não desobedeceu a Deus por medo, e sim porque ele achava que Nínive era uma cidade extremamente pecaminosa e que eles não mereciam a misericórdia de Deus. Então o que Jonas faz aqui? Jonas vai até o porto, e aí, ao invés dele pegar, né, e ir para esse destino que Deus o mandou, ele vai para um outro lado, né? Ele vai para uma cidade chamada Tarsis. Paga ali os marinheiros para ir para uma cidade chamada Tarsis. Essa cidade, Nínive, ela era a capital do Império Assírio na época. Jonas passa, assim, então, a ser reconhecido como profeta rebelde, né? Pois ele passa a odiar a Deus pelo fato de Deus mostrar misericórdia com aqueles que ele acreditava ser inferior. Algo interessante ao se observar aqui é que você vai perceber como que esse livro, ele digamos que perverte a posição assim de quem é o homem de Deus, quem é o pecador, né? Guardem isso, nós temos um homem de Deus aqui que odeia o seu próprio Deus pelo fato do seu Deus mostrar misericórdia, né, com o seu próximo. Então guarda essa informação. Então ele chega no porto, compra essa passagem, embarca nesse navio que vai para Tarsis, né? E a Bíblia fala que esse navio era repleto de marinheiros pagãos, né? Então, ou seja, marinheiros pagãos, idólatras e tudo mais, né? Só que esses marinheiros pagãos, idólatras e tudo mais tinham um coração mais suave do que o próprio homem de Deus, que era Jonas, né? Então a gente vai ver. Então eles estão a caminho para Tarsis, né? E aí Deus manda uma tempestade. Então Jonas está lá no mar, dormindo, né? No navio. E aí Deus manda uma tempestade. E nada acalma essa tempestade. E os marinheiros pagãos, eles jogam os oráculos ali e descobrem que Jonas era hebreu, né?
Mas vejam só que interessante, esses marinheiros pagãos, eles tentaram, quando eles descobrem que Jonas é hebreu, eles falam, meu, vamos jogar esse cara pra fora do navio, porque é por causa dele que a gente tá passando por isso. Só que eles tentam a todo custo chegar, né, em terra pra que não... Eles tentam de todas as formas não jogar Jonas no mar. Só que Jonas vai lá e os provoca. Aí Jonas pega e fala, me joga no mar, sou mesmo hebreu, me joga no mar, que é a melhor coisa que vocês têm a fazer. Então eles acabam fazendo isso, eles jogam Jonas no mar e o mar se acalma. No mar, a Bíblia não fala exatamente se é uma baleia, né? A Bíblia fala que era um peixe muito grande. Bem, no mar, Jonas então é engolido por um peixe muito grande, vamos pensar que é uma baleia, e ele é engolido por essa baleia e fica dentro do estômago dela por 3 dias e por 3 noites. E então, Jonas lá de dentro da barriga, né, da baleia, vai fazer uma oração. Então ele vai dizer assim, ó, em Jonas capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia, tornarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Aí o que vai acontecer? Depois disso, depois desses 3 dias e 3 noites, a baleia acaba cuspindo Jonas. Então você imagina a cena, né? Maravilha de se ver. Então depois disso ele vai para essa cidade, Nínive, e acaba pregando ali, né? Levando a mensagem de Deus. Então ele fala para Nínive, essa cidade pecaminosa, o seguinte, transmitido de Deus, né? Dentro de 40 dias, se Nínive não se arrependesse, né? Deus iria perverter a cidade. Então ele já fala isso assim, sedento, já vendo todo mundo, tipo Sodoma e Gomorra, assim, Deus matando todo mundo. Só que o que Jonas não esperava é que essa cidade pecaminosa, ela vai se arrepender. Ela se arrepende, todo mundo se arrepende, inclusive tem uma passagem aqui que fala que até as vacas se arrependeram do pecado, alguma coisa assim. E toda a cidade se arrepende, inclusive o próprio rei, eles se ajoelham diante de Deus e se consertam. E aí Deus mostra a misericórdia, né, diante dessa situação. Inclusive, mais uma vez, ele se arrepende do que disse, né? Quando Jonas vê que Deus demonstrou misericórdia para com essa cidade e seus habitantes, Jonas não aceita. Ele fala, como assim? Não são israelitas? Você vai perdoar eles? Jonas assim fica putaço com Deus. Então vejam só que livro interessante, gente, porque assim, na primeira parte nós temos os marinheiros pagãos, idólatras, que se mostram com benevolência em relação a Jonas, né? Nós temos agora também um rei, né, toda uma cidade pecaminosa que se arrepende de seus pecados. Inclusive o rei passa a vestir panos e obriga todo mundo a vestir panos humildemente e tal, e se consertam diante de Deus. E nós temos aqui um homem de Deus com um coração assim repleto de ódio. Então vejam só como é interessante, como esse livro pequeno, mas olha a lição que ele nos dá, né? Então, assim, por isso que eu falo, eu vi muito da nossa atualidade no livro de Jonas, sabe? Porque é aqueles famosos cristãos, assim, que se acham superiores a todos, né? Simplesmente por serem cristãos. Quando, na verdade, a mensagem do cristianismo é totalmente outra, né? Jesus não nos ensinou a nos sentirmos ou nos acharmos melhores do que alguém, muito pelo contrário, né? Inclusive ele fala que os humilhados serão exaltados. Então, assim, é muito interessante, eu achei muito curiosa essa lição trazida pelo livro de Jonas. Afinal de contas, quem aqui nunca viu um pastor, né, protestante, evangélico, ou um padre católico gastando mais tempo, né, em cima do púlpito e usando a Bíblia mais para condenar, né, do que para ensinar o amor, a misericórdia, o perdão que o Cristo nos ensinou, nos deixou, né? Só você ligar a TV, no mínimo, que você, né, se você não for para uma igreja presencialmente, mas assim, nas TVs, nos programas de TV, a gente vê muito isso. Eles mais usam a Bíblia e o seu tempo em cima do púlpito para condenar, né, como se fossem juízes, do que para tentar salvar. E o final do livro, gente, ele é o mais tenebroso, assim, porque você vê ali, né, Jonas, então, vira para Deus e ele fala assim, me mate, né? Me mate porque eu não aceito viver com um Deus assim. Basicamente é isso que ele diz, assim, ele fica tão indignado com a misericórdia de Deus que ele prefere que Deus o mate
a ter que conviver com um Deus misericordioso. Vejam só, eu acho que se Jonas fosse do nosso tempo, a gente já até saberia em quem ele votaria, não é mesmo? Porque vejam só que coisa louca, né, de se pensar, de se observar. E aí vejam só a lição que o livro nos traz no final. Porque assim, Jonas então se retira da cidade de Nínive e se senta na entrada dela. Quando ele se senta na entrada dela, Deus manda nascer uma árvore para protegê-lo do sol, e no dia seguinte, se não me engano, ele manda uma peste e a árvore acaba morrendo. Jonas lamenta, né, a morte dessa árvore. Então, vejam só o que está escrito na Bíblia. E disse o Senhor: tiveste compaixão da árvore na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e na outra noite pereceu. E não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, assim, isso me lembrou muito aquelas pessoas que, por exemplo, são contra matar uma árvore ou, né, sei lá, coisas do tipo, mas ao mesmo tempo elas defendem um aborto, né? Então, assim, ou defendem pena de morte, né? Então, assim, vejam só que lição maravilhosa que a Bíblia nos traz, né? Bem, gente, aqui então, esse é o livro que eu estou usando como apoio, né? Vejam só aqui no livro de Jonas, por exemplo, ó, a gente tem aqui o peixe, né? Nós temos aqui toda a escala de desobediência. É que não vai dar para ver muito bem na câmera. Esse livro aqui, na verdade, eu vou fazer uma leitura integral dele. Por enquanto, eu não fiz uma leitura integral. Estou lendo só os livros que eu estou lendo da Bíblia. Mas eu pretendo fazer agora, o ano que vem, uma leitura integral. E é isso, gente. Assim, estamos quase chegando já no final do projeto Anatomia Bíblica, né? Quem diria, né? Parece que foi ontem, que foi janeiro, que eu comecei a ler Gênesis. E já estamos terminando. Esse aqui é o penúltimo vídeo do projeto. O próximo vídeo é o livro de Apocalipse. E diferente, né, de todos os livros que eu tenho resenhado desde o início do ano, no livro de Apocalipse eu não vou trazer o vídeo para o final do mês. Até porque é o final do ano. Eu vou tentar adiantar um pouco mais. Então, provavelmente nas primeiras semanas de dezembro, pouco antes do Natal, a gente já conversa um pouquinho sobre o livro de Apocalipse e encerra o projeto. Tá bom? Bem, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e até mais.